Bora lá. Nossa aula de hoje, a gente vai dar sequência ao que a gente viu na aula passada, né? O conteúdo que a gente estava estudando na aula passada. Dentro desse conteúdo, a gente viu os sistemas homogêneos fechados, demos uma olhada em todo o equacionamento representativo desses sistemas, entendendo, né, as características que esses sistemas possuem, entendendo estruturas que os definem, principalmente no que diz respeito aos potenciais energéticos, as funções potenciais, né, que a gente estudou. A gente viu as funções potenciais originadas e derivadas da equação da energia interna, da equação da entalpia, da equação da energia de Helmholtz, da equação da energia de Gibbs. Dentre essas quatro, enfatizei para vocês a relevância da equação da energia de Gibbs por ser aquela que foi desenvolvida e pensada para condições aí de pressão e temperatura constante, que são condições aí mais facilmente encontradas em sistemas reais. Com base nesse preceito, vamos chamar assim, né, nesse desenvolvimento, vamos seguir com o nosso conteúdo agora, né, e nesse momento a gente vai adentrar na seara dos sistemas homogêneos abertos, que são aqueles sistemas que possuem, né, que têm a capacidade de trocar componentes com as suas vizinhanças, né? E isso altera aquela condição de equilíbrio que a gente viu na aula passada. A gente viu que o nosso sistema era definido por uma variação do número de mols do componente I sendo igual a zero. A partir desse momento, a gente vai ter que considerar também essa variação do número de mols do componente como sendo um eventual potencial de geração de potenciais termodinâmicos de energia. Então, como eu defini para vocês, nós temos um homogêneo aberto, é aquele que tem a capacidade de trocar energia. Lembrando que sempre aqui na disciplina a gente vai tratar essa capacidade de troca de energia com duas formas, a forma de calor e a forma de trabalho, né? E, além dessa possibilidade de trocar energia, o nosso sistema homogêneo aberto também pode trocar matéria. Na definição do sistema passado, né, dos sistemas homogêneos fechados, a gente viu que a energia interna era definida como uma função de entropia e de volume, né, e não dependia do número de mols, porque a gente não tinha essa possibilidade. Mas a partir desse momento, agora, a energia interna vai continuar podendo ser definida como função da entropia e do volume, mas necessariamente também precisará ser definida como uma função do número de mols dos M componentes, né, que compõem o nosso sistema. Dessa forma, a gente tem uma extensão aqui, né, das dependências que o nosso sistema possui em relação à variação do número de mols aí, de cada um dos componentes. Obviamente, eu vou poder escrever a minha função potencial energia interna como sendo a função potencial que a gente estava habituado, que a gente viu na aula passada, né, sendo desenvolvida, só que agora eu preciso adicionar um termo, e esse termo corresponde justamente à derivada parcial da energia interna em relação ao número de mols do componente I, né, isso, claro, considerando a contribuição aqui em um somatório de todos os componentes existentes, né, dentro do meu sistema. Então, esse somatório vai de I até M componentes para considerar a contribuição de todos os componentes. Como eu falei, as duas primeiras derivadas aqui respondem e são a característica do sistema homogêneo fechado, e esse último termo aqui é a dependência aí da possibilidade de trocar matéria, né, que é o que caracteriza o sistema homogêneo aberto. Esse termo ganhou uma nomenclatura, essa nomenclatura é o que a gente conhece como potencial químico. Então, o potencial químico foi definido a partir dessa equação como sendo, dessa forma, derivada da energia interna, né, em relação ao número de mols do componente I, mantendo entropia, volume e número de mols de todos os outros componentes constantes. Com base nesse desenvolvimento para a entropia, né, a gente pode correlacionar essa derivada com a temperatura e essa derivada com menos a pressão, de forma que a gente pode escrever que dU é TdS menos PdV, mais um somatório em I do potencial químico do componente I vezes a derivada do número de mols do componente I, e essa é a famosa equação fundamental para o sistema aberto, né, para o sistema que tem possibilidade de trocar matéria com as suas vizinhanças. Essa função potencial químico ela é uma propriedade intensiva, sendo
necessariamente dependente de temperatura, pressão e composição do nosso sistema, mas acima de tudo isso, ela vai ser uma função de potencial. Esse potencial é o que representa o potencial máximo do nosso sistema. Vocês devem recordar que na aula passada a gente viu que existiam, né, 3 potenciais: o potencial térmico, que correspondia ali à temperatura, o potencial mecânico, que correspondia à pressão, e agora a gente tem um potencial máximo, que corresponde a essa variação aí da energia interna. Se seguirmos exatamente o mesmo caminho que seguimos aqui, né, para energia interna, considerando aí agora a entalpia, a energia de Helmholtz e a energia de Gibbs, a gente pode escrever todas essas equações para os sistemas abertos. Ou seja, a gente vai ter que ter H e TdS mais VdP, mais o somatório I do potencial químico de I derivado do número de mols de I, dA menos SdT menos VdP, mais o somatório I do potencial de químico de I vezes dNI, e a derivada da energia de Gibbs vai ser igual a menos SdT mais VdP, mais o somatório I do potencial químico de I, derivado do número de mols do componente I. Todos esses termos que vocês estão vendo aqui são representações do potencial químico, cada um deles foi originado a partir de uma derivada do potencial energético que define a equação em relação ao número de mols do componente I, mantendo as variáveis desse potencial químico constantes e o número de mols de todos os outros componentes constantes. Mais uma vez, de todas essas definições aqui que temos para o potencial químico, a mais comumente reportada é a da energia de Gibbs, justamente por termos aqui condições de temperatura e pressão constantes. Então, a derivada da energia de Gibbs em relação ao número de mols do componente I, a condições de temperatura, pressão e número de mols de J constante, vai ser aquele potencial que mais recorrentemente vai aparecer sendo reportado e definido como grandeza potencial químico. Então, temos aí já uma definição termodinâmica importante que utilizaremos de forma extensiva ao longo dessa disciplina e de inúmeras outras disciplinas do nosso curso. Com base nisso, entendendo a estrutura dos sistemas homogêneos abertos, eu vou voltar aos sistemas fechados, só que agora o nosso sistema ele não vai ser mais homogêneo, ele vai ser um sistema heterogêneo fechado. O que seria um sistema heterogêneo fechado? Ele seria um sistema que possui 2 ou mais fases, e cada uma das fases que compõem o meu sistema heterogêneo fechado, ele vai corresponder a um sistema homogêneo aberto. Ou seja, imagine que eu tenho um frasco, um recipiente, e dentro desse recipiente eu possuo uma fase líquida e uma fase vapor. O frasco todo que contém a mistura líquida e vapor é um sistema heterogêneo fechado, mas a fase líquida do vaso e a fase vapor do vaso se comportam como sistemas homogêneos abertos, sendo capazes de trocar componentes com a outra fase. E é isso que vai caracterizar a estrutura da definição do equilíbrio químico para a gente. Né? A gente já estabeleceu os critérios de equilíbrio, isso aqui a gente viu na aula passada, esses critérios eles continuam sendo válidos e existentes. Né? A derivada da energia interna, a entropia e volume constante tem que ser menor ou igual a zero, a derivada da energia de Helmholtz, temperatura e volume constante tem que ser menor ou igual a zero, a derivada da entalpia, a entropia e pressão constante menor ou igual a zero, a derivada da energia de Gibbs, a temperatura e pressão constante também tem que ser menor ou igual a zero. Esses critérios que vocês estão vendo aqui, eles são funções, né? Estão escritos em termos de potenciais termodinâmicos que são extensivos, né? Que são a energia interna, a entalpia, a energia de Helmholtz e a energia de Gibbs. A gente consegue escrever critérios termodinâmicos mais úteis em termos de quantidades que são intensivas, como temperatura, pressão e potencial químico, né, que é essa grandeza nova que a gente estabeleceu agora no começo da aula de hoje, que representa o potencial máximo de transformação dentro dos nossos sistemas. A gente já sabe que para que a gente tenha equilíbrio, né, tanto térmico quanto mecânico, a gente tem que possuir necessariamente condições de pressão e temperatura iguais e uniformes entre todas as fases que compõem o nosso sistema. Partindo dessa mesma analogia, a gente espera, né, e foi o que o Gibbs esperou lá em 1875, quando ele propôs isso, que o potencial químico de cada um dos componentes em cada uma das fases também fosse igual, da mesma forma que é igual para a temperatura e para a pressão. E com isso a gente pode escrever o famoso critério de equilíbrio de fases. Tá? Esse conjunto de equações aqui é o critério básico do equilíbrio de fases para sistemas heterogêneos fechados. E
basicamente, todo e qualquer sistema de interesse que encontre-se em um estado de equilíbrio, necessariamente vai ter que ser representado por esse equacionamento que vocês estão vendo aqui. Essas equações vão ter que ser representativas desse nosso sistema como um todo. E aí, relevante e tão extensível, né? A gente consegue aplicá-la para uma ampla gama de sistemas e com uma vasta gama de informações. Só que, sem querer, né, foi criado um problema gigantesco quando da definição dessa equação. Por que, que foi criado um problema gigantesco? Observem que a gente tem necessariamente aí a igualdade dos potenciais térmicos entre todas as fases, que é uma igualdade muito facilmente mensurável. Né? A gente consegue colocar um termômetro na fase líquida e colocar um termômetro na fase vapor, e com base nisso, né, conseguimos informações das temperaturas em ambas as fases, e a partir daí estabelecer, ó, esse sistema efetivamente está em equilíbrio, maravilha, está tranquilo, né? A gente tem o critério de equilíbrio aí de forma muito simples e muito direta. Passando para a parte de baixo, passando para a pressão, também conseguimos mensurar de forma muito fácil. A gente bota lá um medidor de pressão em cada uma das fases e verificamos se essas pressões são iguais ou não, né? E a partir daí a gente consegue estabelecer o critério de equilíbrio mecânico, também de forma simples e de forma direta. A gente tem um equipamento que faz essa medida. Só que, infelizmente, não possuímos esse mesmo equipamento para medir potencial químico. A gente não consegue colocar um equipamento na fase líquida que vai medir o potencial químico de um dos componentes e outro equipamento na fase vapor e pedir para que ele meça, né, que ele mensure o potencial químico desse mesmo componente na outra fase, para que a gente verifique se exatamente estão iguais. E a partir daqui surgiu, né, a termodinâmica que a gente conhece hoje como a termodinâmica moderna, né, que não é nada moderna, né, é antiga pra caramba, mas que traz esse equacionamento que a gente utiliza até os dias de hoje. A nossa disciplina, em termos de definição e estrutura, a gente pode dizer que ela acaba aqui com a estruturação desse problema. Né? Se eu queria mostrar para vocês o que é um problema de equilíbrio de fases, está aí apresentado, pessoal, prazer, esse aí é o problema de equilíbrio de fases. O problema é como a gente vai conseguir resolver esse problema. Né? Como é que a gente vai conseguir estabelecer critérios para efetivamente determinar esse critério de igualdade dos potenciais químicos nas fases. A partir da nossa próxima aula, a gente já vai adentrar nos conceitos, por exemplo, dos critérios de fugacidade. A gente vai verificar que a fugacidade pode ser escrita de forma análoga ao equacionamento que vocês estão vendo aí, de forma que a gente consegue escrever o potencial químico em termos de fugacidade, e a gente consegue correlacionar a fugacidade com propriedades facilmente mensuráveis, como composição, pressão, e isso torna esse cálculo de potencial químico viável. Inicialmente, a gente vai construir isso para uma equação do gás ideal, muito simples, né? E logo após isso, a gente vai aplicar essa definição dentro de um cálculo de um sistema em equilíbrio, utilizando a lei de Raoult, e aí vocês vão verificar a primeira aplicabilidade desse tipo de cálculo em sistemas de equilíbrio. Só que a gente vai progredir com esses cálculos, e é isso que a nossa disciplina se propõe a fazer. Né? A gente vai corrigir esse potencial químico para não idealidades na fase líquida, para não idealidades na fase vapor, depois para as duas fases simultaneamente, sempre obedecendo esse critério aqui de igualdade do potencial químico para representar aí, né, e significar o estado de equilíbrio dos nossos sistemas. Então, teoricamente, né, tudo de equacionamento que a gente precisa estar aqui baseado, né, por isso que a gente precisa entender o sistema homogêneo fechado primeiro, depois a gente passa para o sistema homogêneo aberto, depois a gente chega no sistema heterogêneo, que é onde efetivamente está o problema que a gente está interessado, que é o problema de equilíbrio de fase. Aplicamos a consideração de tratamento termodinâmico dos sistemas homogêneos abertos dentro de cada um das fases do sistema heterogêneo fechado, e a partir daí a gente consegue estabelecer o critério de equilíbrio. Então, a partir de agora, nossa proposta na disciplina é estudar formas de resolver isso aqui.
né? Isso aqui está feito, isso aqui a gente tem equipamento que mede, é fácil de determinar. O problema todo reside nisso aqui. E é isso que a gente vai aprender aqui na Termodinâmica 2, né, a construir a partir de conceitos que não são lá muito triviais, né, como fugacidade, atividade, coeficiente de fugacidade, né, que vão fazer essas representações desses comportamentos a partir dos conceitos de fugacidade para que a gente consiga transformar de volta em potencial químico. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse conteúdo, algo que não tenha ficado claro? Por enquanto não, tudo certo. Tranquilo, então. Vocês têm uma atividade assíncrona, né, para me entregar hoje, até às 18 horas, que é a atividade assíncrona 1. E eu deixei lá no Google Classroom de vocês hoje mais uma atividade assíncrona que é para ser entregue na próxima semana. Ela é um pouco mais trabalhosa do que a que vocês desenvolveram, tá? É uma atividade relacionada aí com os fatores de expansibilidade, compressibilidade, para realmente que vocês treinem esses tipos de cálculo com derivada associada e a entrega dessa outra atividade até às 18 horas da nosso próximo encontro síncrono, que seria dia 3 de maio. Tá? Então, mais uma atividade assíncrona, lembrando que essas atividades elas fazem parte da composição de nota da disciplina de vocês, então não deixem de entregá-las, é sempre relevante para a gente ir acompanhando o conhecimento aí e a estrutura. Com relação à atividade assíncrona, galera, algo que não tenha ficado claro, algo que vocês gostariam de perguntar? Não, professor. Tá tranquilo, vou passar a chamada e liberá-los para desenvolver a atividade assíncrona, tá? Só o cigarro dá sinal de vida aqui. Daniele. Felipe. Presente, professor. Geice. Presente. Gilson. Presente. Clisma. Presente. Leandro. Presente. Maria José. Presente. Matheus. Matheus Matheus está aí. Miriam. Presente. Deixa eu só parar e gravar aqui.